Olá, beldades! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Stephen King e os livros que eu acho que vocês deveriam começar a ler ele. Enfim, eu vou dar dicas de 3 livros pra quem nunca leu Stephen King e quer começar a ler, mas não sabe por qual livro começar a ler. Nossa, hoje tá bem difícil a concordância aqui neste site YouTube. É o meu autor favorito, então muitos de vocês sempre me perguntam: ah, Bel, por qual livro eu leio? Qual livro eu começo a ler Stephen King? Não sei. Muita gente começa a ler Stephen King por Sob a Redoma ou It, que são 2 livros enormes dele. E a probabilidade de você não gostar é 99%, porque esses livros já têm muitos elementos Stephen King, sabe? Já tem muitos elementos com a cara do Stephen King, que se você pega de primeira pode não entender e acabar, tipo, achando tudo uma bela de uma bosta. Tem gente que não gosta realmente porque não gosta da escrita dele, mas a maioria que não gosta é porque não tá habituada com a escrita do Stephen King e já vai ler uns livros lá de 1000 páginas. Mas enfim, vamos ao que interessa. O primeiro livro que eu recomendo pra iniciar a leitura de Stephen King é O Cemitério. É um livro bem antigo que tem toda uma polêmica em volta, que ele não queria publicar porque ele tava brigado com a editora, ele achou que era um livro assustador demais a ser publicado, mas na verdade eu acho que foi tudo uma açãozinha de marketing ali dele para o livro vender bem, e acabou vendendo, vendeu muito bem. Ele vai contar a história dessa família que vai se mudar pra uma cidadezinha, e a família é composta pela mulher, pelo homem, família tradicional brasileira, pelos filhos e pelo gato deles. Aí, tipo, eles começam a se habituar com o lugar que eles se mudaram, aquela coisa toda, todo mundo feliz, até que o gato deles é atropelado. E o filho do casal é muito apegado ao gato. Então o pai achou meio que uma solução enterrar o gato e não falar nada pro filho. Tipo, só falar que o gato, ele foi embora e daqui a pouco ele volta. Tipo, postergar a dor do guri, né? Aí ele descobre que ali pertinho, numa floresta mesmo, existe um cemitério de animais. Ele vai lá, enterra o gatinho, volta pra casa, nada aconteceu. E aí o que acontece? Eu tô toda arrepiada já só de contar a história. Uns dias depois, o filho vem brincar correndo e aparece com quem? Com o gato. E aí, quando ele aparece com o gato de novo, o pai fica meio assim: gente, o que acabou de acontecer, sabe? Será que eu tô louco? Ou será que é outro gato exatamente igual ao que a gente tinha? Enfim, ele começa a pensar essas paranoias todas, porque, né? Aí, beleza, as coisas continuaram acontecendo normal. E acontece uma tragédia na família, que é a morte do filho. Sim, o filho é atropelado na mesma rota que o gato foi atropelado. E o pai da família, que é a única pessoa que sabia daquela ressurreição do gato, ele enterra o filho no mesmo lugar. Naquela esperança de, tipo assim, cara, será que eu tô louco? Ou será que eles realmente voltam à vida depois de serem enterrados aqui? E aí, vamos dizer assim, o filho deles voltou à vida, mas não como ele imaginava. E eu não posso mais falar além disso, eu acho. Mas o que é o principal dessa história é que ela não é assustadora por ter momentos assim de muita tensão e de susto e, enfim, ela é assustadora pela sensação de morte que traz pra todo mundo, de que as coisas são uma bosta e que nada nunca vai funcionar na nossa vida. E a escrita do Stephen King, ela flui muito do meio pro final, sabe? Ele constrói muito bem os personagens. Então, nesse momento de construção do personagem, sempre tende a ser um pouco mais tipo, que saco. Muita gente fica entediada mesmo enquanto tá lendo descrição de personagem. Enfim, ele é bem descritivo. Não é uma coisa tipo assim, Tolkien, mas ele é descritivo. O segundo livro que eu recomendo dele, obviamente todo mundo já conhece, é O Iluminado. Eu não posso recomendar 3 livros pra começar a ler Stephen King e não falar do Iluminado. O Iluminado vai contar a história dessa família que vai passar o inverno lá num hotel. O hotel não tem ninguém porque é inverno e ninguém consegue chegar lá porque neva todos os dias da vida naquele hotel. E o Jack, que é o personagem principal, é escritor, então ele vai terminar o livro que ele está escrevendo lá neste hotel. Ele diz que vai inspirar ele e ele leva a família dele, que no caso é a mulher e um filho. O hotel é uma espécie de hotel mal assombrado. O Jack, ele começa a pensar demais nas coisas, e quando a gente pensa demais nas coisas, isso nunca presta. E pensar demais não presta, gente. Principalmente de madrugada. Então o Jack acabou ficando meio bitolado com aquela sensação toda que o hotel tava proporcionando pra família. E eu esqueci de falar uma coisa bem básica, que o Danny, que é o filho deles, ele tem um amigo imaginário. Ele vê esse amigo, ele conversa com um amigo, inclusive... Eu tenho muito medo do Iluminado. Tem elementos que me deixam muito agoniada. A história é muito boa, gente. Meu Deus. O filme de 1980 do Kubrick é incrível. Não falo que não é, que realmente é. Mas muita coisa muda. Principalmente o final. O final do livro é um puta de um final que eu tava muito ansiosa pra ver no filme. Aí eu fui ver o filme e não era o mesmo final.
livros. E o terceiro livro que eu recomendo também é um livro que vocês provavelmente já conhecem, que é Carrie a Estranha. Carrie a Estranha é um título muito, muito autoexplicativo, porque vai contar a história da Carrie. Ela é uma menina estranha pelos olhos das outras pessoas do colégio, do colegial. Ela tem poderes psíquicos, vamos dizer assim, e ela é muito, muito, muito sensitiva. Então, as coisas que acontecem com ela meio que sente 10 vezes mais, sabe? Ela sempre sofreu bullying no colégio, porque ela era bem estranha e super magra, com aparência sempre apática. Isso é muito bem explicado no livro. Inclusive, é um dos meus favoritos também. E o que acontece quando acumula aquele bullying todo que a pessoa vai recebendo ao longo dos anos? Culmina sempre em alguma coisa e geralmente essa coisa não é boa. Geralmente a pessoa vira uma sociopata ou ela vai querer se vingar dos outros, o que na maioria das vezes é a mesma coisa. São muitos pontos abordados nessa história que eu gosto muito, e por isso que é uma história que eu recomendo e é um livro que eu recomendo para começar a conhecer o Stephen King. E esses foram os livros que eu recomendo para começar a ler Stephen King. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses, me deixem ali nos comentários. Fala o que vocês acharam. Falem pra mim por qual livro você começou a ler Stephen King, se você gosta dele, óbvio, né? E se você não gosta, me explica ali embaixo por que você não gosta desse homem maravilhoso, lindo. Não, lindo não, mas maravilhoso é. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um beijão. Tchau!